Olá pessoal, aqui professor Diego Brunos mais uma vez, tudo bem com vocês? Então pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre algum tema voltado à administração de medicamentos. Se você ainda não é inscrito no canal, ó, se inscreve aqui que toda semana a gente está colocando um assunto novo e uma novidade aqui no canal, tá bom? Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que o pessoal comenta pouco e ao mesmo tempo tem sido um pouco polêmico, de acordo com a divulgação de alguns aspectos que foram feitos aí nos cadernos da Anvisa. E a gente vai falar um pouco sobre fixação de acesso venoso periférico, tá certo, gente? Então, a gente sabe que a gente vai lá, faz a nossa punção venosa periférica e depois a gente tem que fixar. Mas como é que deve ser uma fixação ideal? Tá bom? Então vamos lá. O caderno 4 da Anvisa de 2017, ele coloca alguns aspectos voltados à fixação de acesso venoso periférico, tá certo? Então, olha só o que é que ele fala sobre estabilização desse acesso venoso. Vamos lá. A estabilização dos catéteres não deve interferir na avaliação e monitoramento do sítio de inserção ou dificultar e impedir a infusão da terapia. Então, o que acontece? Então, seguindo até algo que parece ser meio lógico, quando você fixa um acesso venoso periférico, então você tem que garantir que aquela medicação que está sendo infundida no acesso, ela chegue à corrente sanguínea, tá bom? Uma vez que a intenção da medicação endovenosa é ela poder circular por todo o corpo através da rede venosa, claro. Porém, algo que muita gente não considera é saber se aquele acesso está permeável ou não, se aquele acesso está ideal ou não. Então, para a gente saber se esse acesso está ideal, primeiro ele tem que estar fluindo bem pela veia, tá certo? E a recomendação é que a gente possa visualizar o sítio de inserção, para a gente poder investigar e ver se tem irritação do local, para a gente justamente estar podendo identificar a questão de flebite mecânica ou flebite química, tá certo? Uma vez que a flebite mecânica é aquela que, por acaso, o cidadão ele pode estar fazendo uma punção com um gel muito calibroso e o retorno venoso ele não seja tão efetivo, fazendo com que a medicação não consiga circular bem e nem ser distribuída no corpo. E isso vai causar uma irritação no vaso de forma mecânica devido ao acesso, devido ao catéter ser muito calibroso. E uma flebite química vai acontecer devido a essa infusão, esse medicamento. Ele não está correndo da forma desejada, ele não está sendo infundido da forma desejada, fazendo com que essa medicação ela fique muito tempo na parede do vaso, causando irritabilidade. Então essa questão de flebite a gente tem que levar bastante em consideração quando a gente for estar realizando a fixação desse acesso venoso. Tendo em vista que se a gente colocar um fixador muito apertado ou se porventura a gente colocar uma atadura, alguma coisa do tipo, que dependendo do paciente, às vezes as pessoas gostam de considerar isso, vai estar podendo causar essa flebite, tá certo? Então, de acordo com recomendações da Anvisa, o sítio de inserção não deve dificultar nem impedir a infusão da terapia endovenosa, tá certo? Então vamos lá, ver o que é que se fala mais aqui. A estabilização do catéter deve ser utilizada uma técnica asséptica. Então, de acordo com normas da Anvisa, esse catéter deve ser estabilizado com técnicas assépticas. E aqui diz, olha só o que diz. Não utilize fitas adesivas e suturas para estabilização de catéteres periféricos. Então, olha só, importante ressaltar que fitas adesivas não estéreis, esparadrapo comum e fitas do tipo micropore não devem ser utilizadas, tá certo? Para estabilização ou cobertura de catéteres, pois, segundo recomendações da Anvisa, podem ser ou podem estar contaminados. Cara, olha só, o que é que acontece? Caramba, isso é muito polêmico, não é não? Então vê só. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Só que a ambulância está um pouquinho quente. Então, o que é que acontece? Professor, acabou-se tudo. Então a gente não pode usar mais esparadrapo, nem pode usar fita micropore, professor.
acabou tudo. E agora? A gente vai fazer o quê, professor? Vai fixar com o quê? Cara, preste atenção, vem aqui comigo. A gente tem que ter pensamento crítico e saber que, claro, e é óbvio, que na maioria dos hospitais que eu conheço, o estabilizador de acesso venoso que a gente vai conhecer vai ser o esparadrapo convencional e também o micropore, tá certo? Então, na maioria, em quase todos os serviços, a gente vai estar usando esparadrapo e micropore, tá certo? Então é muito comum a gente ver isso nos serviços. Tem isso, mas só que a Anvisa está contraindicando o uso do esparadrapo e do micropore, professor. E agora? O que é que eu vou fazer? Cara, como eu já falei, a gente tem que ter pensamento crítico. Se só tem isso, que é o esparadrapo convencional, tá certo? Ou aquele velho e bom esparadrapo micropore, tá bom? São os que a gente mais vê por aí. Cara, a gente vai ter que utilizar isso. Ah, professor, mas é muito errado, porque a Anvisa bota um negócio, então é obrigado todas as instituições fazerem. Cara, nem sempre. Nem sempre. Então, aprenda o seguinte, a gente tem que trabalhar com o que tem e com o que fornece da melhor forma que tem, tá certo? Não é porque, professor, mas é errado, beleza. Cara, daqui que você vá deixar de usar isso aqui para poder chegar a um estabilizador correto, você já vai ter rodado muito, cara. E isso aqui é uma realidade, não é porque porque é uma realidade só do SUS, não, cara. Isso aqui demora. Aqui na capital, aqui onde eu moro, cara, eu conto no dedo as vezes que eu vi um paciente com esse tipo de acesso, tá certo? Que acessos são esses? Que são as coberturas recomendadas. Então vamos ver aqui as coberturas recomendadas. Então veja só, de acordo com a Anvisa, tá certo? Ele tem que considerar 2 tipos de estabilização de catéter. Pode considerar. Catéter com mecanismo de estabilização integrado, combinado com curativo de poliuretano com bordas reforçadas. Olha só que nome bonito. Ou catéter periférico tradicional combinado com um dispositivo adesivo específico para estabilização. Cara, e aí, qual a nossa realidade? Qual a sua realidade? Eu quero saber qual a sua realidade. Se a sua realidade vai ser essa aqui, tá certo? Se a sua realidade vai ser essa aqui, ou se tá até de cabeça para baixo. Se a sua realidade vai ser essa aqui, ou se vai ser essa realidade imposta aí pelos estabilizadores. Professor, mas que estabilizadores são esses? Que estabilizadores são esses? Então, vê só, eu tenho algumas imagens aqui dos estabilizadores que são utilizados em algumas instituições, que é o IV3000, o Tegaderm e também tem outras marcas aí, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês o estabilizador e vocês vão ver se realmente esse fixador de acesso venoso periférico, ele é comum, tá certo? Então dá uma olhadinha aqui que eu vou postar aqui, tá certo? Então, pessoal, aí eu pergunto, utopia ou realidade? É um sonho ou uma realidade? Então, pessoal, vai demorar ainda muito tempo para isso virar rotina, tá certo? Então não tenho como deixar de utilizar aquele velho e bom esparadrapo e aquele velho e bom micropore, tá certo? Porque são recomendações da Anvisa, já tá falando, são recomendações, tá certo? Ah, professor, mas é muito errado, é isso, cara. Ó, vamos vir para a realidade. Vamos vir para a realidade, vamos lá? Beleza, chegou aqui na realidade, já veio. Então, show de bola. Se a gente está na realidade, a gente tem que entender que temos que trabalhar com o que a gente tem, com o que é disponível, e temos que aprender a trabalhar com isso que tem disponível da melhor forma possível. Então, a gente tem que integrar tudo aquilo que foi pedido à nossa realidade e fazer da melhor forma, tá certo? Não tem como você ficar com aquela utopia, porque aquele procedimento é melhor, aquele aparelho, aquele equipamento, show de bola, não sei o quê. Claro que a gente tem que aprender, porque a gente tem que evoluir, a gente tem que autotranscender. Porém, nem sempre a gente vai ter todos os recursos que a gente precisa disponível,
tá bom? Então, eu costumava dizer, ainda costumo dizer nas minhas aulas, ao pessoal da graduação, ao pessoal do curso técnico, enfim, até da pós-graduação mesmo, que muita gente diz, a enfermagem é a arte do cuidar. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que a enfermagem é a ciência do cuidado e a arte do improviso, porque já parou para pensar o quanto a gente improvisa nos nossos plantões, o quanto você já precisou improvisar por falta de um equipamento específico? Já parou para fazer essa reflexão? Então, pessoal, a gente deve ser criterioso em relação a isso. Então, já que para fixação de acesso venoso periférico eu só vou ter isso disponível, então vamos aprender a utilizar isso da melhor forma, do jeito que vai ser melhor para o paciente, tá certo, pessoal? Então, vamos para a prática, tá bom? Então, pessoal, só vou rapidamente aqui preparar o material para a punção, tá bom? Então, vou selecionar aqui uma seringa, certo? No caso, seringa de 20, mas já para fazer uma seringa de 10. Só rapidinho aqui, lembrando que o vídeo é sobre fixação de AVP, de acesso venoso periférico, tá bom? Então vou separar aqui, lubrifico, abro solução fisiológica, certo? A 0,9%, aspirar aqui os 10 ml. Então para fazer punção isso aqui é uma forma, tá certo? Claro que tem outras formas, a gente podia colocar isso direto no soro, enfim. Mas aqui a gente vai estar utilizando essa que geralmente, essa forma é a que a gente utiliza para treinamentos, tá bom? Então já usei a agulha, não vou mais utilizar, tá certo? Pega aqui, ó, polifix 2 vias ou multivia. Vou abrir aqui. Então eu gosto bastante desse porque ele não é tão grande, tá certo? Então eu acho que o manuseio desse tipo de dispositivo é bem bacana. Tiro a rosca, coloco aqui, encho esse circuito aqui com a solução fisiológica, vou pinçar, tá certo? Retiro daqui, coloco a rosca novamente, certo? Mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer nessa outra via, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. Retiro todo o ar. Ok, beleza, tranquilo. Então, como eu vou utilizar isso aqui para punção, então não vou precisar como é que se diz? Tá pinçando aqui. Eu vou deixar dessa mesma forma, porque esse conector que vai ficar na ponta do gel, tá certo? Então vou guardar essa tampinha aqui que eu posso estar utilizando. Tá isso para cá. Vou usar algodão, embebida de álcool, um garrote, um gel. Vou utilizar um gel do calibre número 22, tá certo? E o esparadrapo, tá certo? Então considerem tudo aquilo que eu falei sobre esparadrapo e a gente vai tentar utilizar ele da melhor forma, porque geralmente é o que a gente tem à disposição, tá bem? Então, vamos lá. Vou estar utilizando um esparadrapo mais largo, certo? Esse aqui vai ser o primeiro fixador. Eu vou utilizar geralmente um mais fino para a gente estar fazendo o laço, tá certo? Uma dica para você, tá? Esparadrapo, tem gente que tem dificuldade de rasgar. Onde é pontilhado, fica mais fácil de rasgar. Tá certo? Então, ó, já rasgou aqui. E eu vou retirar outro esparadrapo, mais ou menos dessa mesma largura aqui, para a gente poder estar identificando, tá certo? Então, para identificar esse esparadrapo aqui, eu tenho que colocar o calibre. Então, eu coloco aqui Gelco 22, tá certo? Vou colocar a data, tá bom? Dia 2/10, certo? E aqui eu coloco o profissional, tá bom? E aqui também eu posso colocar a data, eu posso estar colocando a hora, tá certo? Já é o 22, dia 2/10, então vamos botar aqui às 10 horas,
Pronto. Aí esse aqui vai ser o meu último fixador. Claro que existem outras considerações que a gente pode colocar mais esparadrapo para o paciente não perder o acesso, enfim. Porém, esses dois aqui já se fazem necessário, tá certo? Então, ó, colocar aqui esses mais largos e um mais fino, tá bom? Então vamos lá para a punção. Então, pessoal, fazer essa punção aqui rapidamente para a gente mostrar a fixação do acesso, tá certo? Então vou garrotear aqui. Olha só, para garrotear, ó, levanta as duas extremidades do garrote, ó, segura aqui e faz um semilaço, tá certo? Deixa as duas extremidades aqui para cima, perfeito. Posso estar pedindo para o paciente estar abrindo e fechando a mão. Aí a gente já consegue visualizar aqui, ó, a veia. Então a veia de escolha vai ser essa daqui, tá certo? Então vou aqui, faço a antisepsia do local, tá bom? Escolho aqui o gel, no caso vai ser o catéter de número 22. Retiro a cápsula. Olha só uma dica aqui rápida, não sei se vocês conseguem observar daí, mas tem gelco que ele vai ter uma parte aqui, tipo como se fosse para facilitar a infusão, que é exatamente mostrando que o bisel está para cima, tá certo? Então esse gelco ele tem essa facilidade, tá bom? Então vamos lá fazer a punção. Então escolho essa veia aqui, ó, angulação um pouco baixa, faço a inserção do catéter. No que eu faço a inserção, se eu já observar que vem refluxo, ó, eu vou colocar apenas o catéter, tá certo? Então fica aqui, ó, retiro o garrote, tá certo? Retiro o garrote e fica aqui, ó. Então já veja que o guia já está um pouco para fora, que eu só empurrei só o catéter. Então, ó, vou pegar aqui o meu multivia, tá certo? Seguro aqui um pouco na veia, ó, e puxo. Então o retorno sanguíneo não vai vir. Então já retirei o guia, coloco aqui na minha cuba e faço o encaixe. Fiz o encaixe aqui, tranquilamente. Observo que meu acesso ele já está fluindo bem, certo? Estou inserindo um pouquinho de soro aqui, ó. Tranquilo, perfeito. Peguei o acesso venoso. Então, vou lá e coloco o primeiro fixador, tá certo? Então, o primeiro fixador, eu posso estar dobrando um pouco essa aba aqui para não colar na luva, tá bom? E coloco aqui, ó. Olha, eu vou colocar entre o catéter e a pele. Coloquei aqui, ó, entre o catéter e a pele. E aperto bem, certo? Então, ó, catéter e pele, beleza, tranquilo. Já tá fixo aqui, tá certo? Encaixo bem aqui. Ok, esse outro fixador, que a gente chama de gravata ou de laço, eu vou colocar a parte da cola, a parte que tem a fixação para cima. E passo por debaixo aqui do catéter. Levanto um pouquinho aqui, ó, passo debaixo aqui do catéter. Passei debaixo, olha só. Então a cola ficou para cá, ó. Ficou para cá. Eu vou passar para um lado, fixo bem, e vou passar para o outro lado e fixo bem. Isso aqui vai permitir com que o catéter ele não se movimente dentro na pele junto à veia, porque essa movimentação que pode fazer com que esse catéter seja retirado do local e comprometa o sítio de inserção, tá certo? Então, ó, fixo aqui bem e essa última cobertura que eu tenho aqui, eu vou estar fixando os dois, tá certo? Posso colocar até um pouco mais para baixo aqui para pegar um pouco da pele também, certo? Fixo, tranquilo,
Beleza, show de bola. Então tá aqui o meu acesso, fiz a punção, fixei bem aqui o meu acesso. Se você observar, ó, ele tá bem fixo mesmo na pele. Então aqui, ó, o paciente pode se movimentar que não vai perder facilmente. Então, existem algumas formas que a gente vai estar utilizando para poder estar melhorando essa infusão. Por exemplo, se o paciente ele for tomar soro, eu já peguei o acesso aqui, ele tem uma medicação antibiótica que eu já fiz, e ele precisa ficar com esse acesso, mas não vai ficar tomando soro, por exemplo. O que é que eu posso fazer? Eu vou pinçar aqui essa via, retiro aqui a medicação, coloco isso aqui, ó, e quando eu for fixar, ó, eu posso estar fixando aqui assim, tá certo? Posso colocar mais um fixador aqui. Então, deixa eu tirar ali o esparadrapo só para a gente fazer dessa forma, porque se isso ficar pendurado assim, vai causar peso e o paciente vai poder estar batendo nessa extensão, tá certo? E eu não quero que isso aconteça. Tá bom? Então já deixa eu retirar aqui minhas luvas rapidamente. Vou pegar esse esparadrapo aqui, que sem luva fica melhor. Deus abençoe. Então, ó, posso pegar um fininho desse também, que eu peguei aqui, ó, para fazer a gravata. Olha só que bacana. Subo para cá, ó. Subo para cá, tá certo? E eu vou estar prendendo aqui, ó. Pronto, daí o paciente pode movimentar, veja que não vai comprometer aqui, ó, não vai comprometer de forma alguma, tá certo? E o paciente vai poder fazer suas atividades e não vai perder o acesso venoso. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui, ó, a gente sabe, como eu já falei anteriormente, que embora a Anvisa não recomenda a gente estar usando esparadrapo, porque eu não consigo visualizar bem o sítio de inserção, a gente tem o esparadrapo e a gente vai ter que estar utilizando ele. Mas vamos estar utilizando da melhor forma. E se atentar para estar sempre visualizando, ó, as veias, tá certo? Geralmente, quando tem um mau funcionamento, vai apresentar um pouco de inchaço aqui, ou até mesmo causar dor e causar o que a gente viu de flebite química ou flebite mecânica. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui foi só para a gente mostrar um pouco sobre esse tema que é fixação de acesso venoso, que por vezes a gente não considera muito e a gente vê também que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, tá certo? Embora a gente saiba que existem outras opções, como eu mostrei para vocês, mas a gente tem que saber que quando tiver isso, que é o esparadrapo e o micropore, a gente vai estar utilizando da mesma forma, tá bom? Então, se você puder estar compartilhando esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal também, que toda semana eu estou colocando alguma novidade e a gente vai multiplicando cada vez mais os ensinamentos sobre essa área, tá bom? Então, pessoal, vamos que vamos, Deus abençoe, qualquer coisa eu estou à disposição.